Que aqui, Senhor, o Teu Santo Espírito possa nos inspirar, nos ungir, que Ele possa falar ao nosso coração e às nossas mentes. Que o Senhor use o nosso amigo, Pastor Nelson, que vai partilhar do pão da vida, da Tua palavra, e que possamos todos, Senhor, ouvir a Tua voz, que em nossos corações e mentes sejam gravadas as Suas verdades, e que elas possam se tornar vida em cada dia, em cada momento da semana que depois começará. Aqui, Pai, estamos porque batalhamos muito durante uma semana inteira. Tivemos vitórias, mas também tivemos derrotas. Mas reconhecemos, Senhor, que não dá para viver sem o Senhor. Por isso, Pai, te pedimos que a semente do Teu amor, a semente do Teu Evangelho, floresça e nasça em nossas vidas. Que como crianças, Senhor, possamos aprender cada vez mais a sermos dependentes de Ti. No que falhamos, Senhor, no que fomos derrotados, nos perdoa, Pai. Muitos dos nossos amados e queridos estão passando por dificuldades. Alguns, Senhor, estão doentes no leito de um hospital. Pai, que a Tua mão esteja sobre eles, que em suas vidas seja feita a Tua vontade, Pai. O Senhor não tem limites para o Teu poder. Transforma-nos todos em filhos e que um dia, Senhor, muito em breve, possamos nos encontrar contigo nas nuvens dos céus. Com esse desejo, em nossos corações nós oramos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos. Feliz sábado para você. Que bom que você veio para juntos adorarmos a Deus. Um dia agradável. Um dia comemorativo, não é não? Semana inteira é um dia tá sendo dias de comemoração. Não é verdade isso? As pessoas estão com seus pensamentos voltados para Jesus. Especialmente no dia de ontem, né? E as pessoas em todos os lugares aí fizeram dramatizações sobre a morte de Jesus, os momentos trágicos passados pela sua vida. Hoje, o dia que Jesus descansa na sepultura, e amanhã o dia que Jesus ressuscita. Mas a despeito de tudo aquilo que nós contemplamos com os nossos olhos e que a humanidade está com os seus pensamentos voltados, ainda, infelizmente, a mente das pessoas se volta para um ovo de Páscoa de chocolate e um coelho, não é? É a essência da Páscoa para muitas pessoas. Eu vou dizer uma coisa para vocês: a essência da Páscoa até para muitos cristãos que usam a Bíblia. Mas o que a Bíblia diz sobre Páscoa? Eu não vou tratar do tema de Páscoa, eu vou tratar daquilo que Cristo fez por mim e por você, que é a essência de todas as coisas, da verdadeira liberdade, aquele que nos liberta. E como Ele fez para nos libertar? Como Ele fez para nos alcançar? Como Ele fez para que eu e você pudéssemos nos achegar a Ele com confiança? Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 1. Muito bem, agora, se você achou o texto, nós vamos orar mais uma vez. Vamos curvar a fronte e vamos pedir ao Pai do céu que o Espírito dele nos ajude a entender a mensagem para aplicarmos em nossas vidas. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de adorá-lo, de louvar o Teu nome com os nossos lábios, de pensar no Senhor, de poder abrir a Tua palavra e estudá-la. Nós necessitamos de que o Senhor fale ao nosso coração, de que o Senhor abençoe a nossa vida,
E nesta manhã queremos, ó Deus, sairmos daqui repletos da bondade do Senhor em nossa vida. Queremos compreender este tema tão importante para tomarmos decisões ao teu lado. Por favor, se faça presente com o teu Espírito Santo para falar ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. São João 1, verso 1 a 3, depois o verso 14. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora o verso 14. E o Verbo, qual o Verbo? Esse que está no verso 1, né? No princípio era o Verbo que estava com Deus, ele era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Impressionante o relato bíblico sobre a pessoa de Jesus. João coloca aqui Jesus como Deus, e nós cremos nisso. Ele estava no princípio, ou seja, ele é eterno, como eterno é Deus o Pai. Ele participou da obra da criação. Aliás, João diz aqui que as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que se fez haveria sido feito. Mas o espantoso é que João diz que este Verbo poderoso que é Deus, ele se fez carne e ele habitou entre nós. Muitas pessoas dizem que Jesus venceu os dramas que ele venceu porque ele era Deus. Jesus não foi tentado porque ele era Deus. A sua natureza estava acima da natureza pecadora humana, como a minha e como a sua. A sua estrutura humana era superior à minha e à sua. Alguns estudiosos dizem que Jesus Cristo tinha a mesma forma física, a natureza e os sentimentos que Adão tinha antes do pecado. Eu quero estudar isso nessa manhã. Que tipo de carne Jesus tinha quando veio a essa terra? Como é que ele pode se declarar ou se apresentar como um substituto para os meus dramas, para as minhas dificuldades, me dando a vitória? Esse tema da redenção na pessoa de Jesus não é um tema que vamos conseguir esgotar todo ele aqui nesta terra. Não, isso é muito amplo. Nossa mente é muito finita para entender todo o mistério da piedade que envolve um Deus eterno e santo que se faz carne e habita no meio dos seres humanos. Por isso, o estudo da salvação, o estudo daquilo que Cristo fez por nós, vai ocupar a eternidade. Aqueles que o aceitarem e viverem pela eternidade vai poder desfrutar desse estudo, dessa clareza. E se isso vai avançar pela eternidade, ele pode ocupar um pouquinho da nossa mente aqui nessa terra e nesse momento. Veja, a Bíblia diz que Jesus tinha a glória do Pai. Ele estava com o Pai, ele tinha a glória, Deus. Tinha todo o poder divino. Criador, mantenedor, ser supremo, glorioso. Mas a Bíblia diz que ele deixa de lado a sua glória, deixa de lado tudo aquilo que ele tinha das delícias do céu, ele deixa de lado, deixa o seu modo divino de existência de lado e se manifesta na carne. Não é impressionante isso? Se você começar a pensar nisso, é impressionante. É inalcançável a compreensão de uma mente humana sobre algo tão grandioso. Esta verdade da encarnação de Jesus, ela é o fundamento da própria verdade. É uma verdade útil para a vida do ser humano, é uma verdade instrutiva. Ela é uma verdade que está acima de todas as verdades. E nós, seres humanos, devemos nos regozijar nisso, nesta verdade suprema de Deus.
Então vamos lá, que tipo de carne Jesus tinha quando veio a essa terra? O que você acha? Alguém tem uma ideia de que tipo de carne Jesus tinha quando veio a essa terra? Era uma carne santa? A Mariana disse que era uma carne santa. Já não falaram para você alguma vez que Cristo passou pelo que passou e venceu porque era Deus? E como Deus não podia pecar, era impossível Jesus pecar. Já não te falaram sobre isso? Que tipo de carne Jesus tinha quando veio a essa terra? Vamos à Bíblia? Nada como a palavra de Deus para nos esclarecer. Hebreus, capítulo 2. Vamos começar aqui. Hebreus, capítulo 2. O verso 14 até o 18. Diz assim a palavra de Hebreus, lá no final da Bíblia, capítulo 2, o verso 14 até o verso 18. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Nós podemos ficar só nesses versos aqui e terminar a mensagem aqui de uma forma que poderíamos entender que ele se fez um de nós. Ele tomou qual descendência quando veio a essa terra? Qual a descendência? Aqui está, de Abraão. Não é isso que está dizendo aqui? Que descendência de Abraão? A descendência humana, pecadora, a descendência carnal. Ele tomou essa descendência para se tornar como um de nós, para passar por aquilo que nós passamos, pelos dramas, os problemas, as dificuldades, as tentações. Ele tomou sobre si a natureza humana, não a natureza de anjos. Não a natureza de anjos, a natureza humana, minha, sua. Quando Paulo fala sobre a natureza de Cristo em Romanos capítulo 8, abra aí a Bíblia, por gentileza, Romanos capítulo 8, ele diz, Romanos capítulo 8, verso 3, olha como Paulo descreve aqui Jesus assumindo a natureza humana. Romanos 8, verso 3 diz: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne. Que tipo de carne? Vocês estão com medo de falar hoje? Vamos participar? Carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Não é assustador isso? Não é assombroso isso? E ao mesmo tempo revelador? Ele assumiu a natureza pecaminosa. Ele vestiu a nossa roupa. Ele assumiu o nosso lugar. A Bíblia declara corretamente, completamente, concretamente que Jesus Cristo possuía a mesma carne que eu e você possuímos.
carne de pecado, carne na qual eu e você pecamos, caímos, fazemos tantas coisas erradas, que ele, no entanto, não pecou. A despeito de assumir a nossa natureza tendenciosa para o pecado, assumir a nossa natureza que gosta do pecado, vestir a nossa roupa, ser visto por Satanás como um ser pecador que ele poderia vencer. Foi essa a imagem que ele teve quando viu Jesus. Ele disse: pronto, no céu não pude vencer, porque lá ele era Deus, mas aqui ele é como qualquer ser humano. Aqui eu o derroto, aqui eu o venço. Natureza pecaminosa, mas a Bíblia também diz que ele não pecou. Ele carregou sobre os seus ombros os nossos pecados. É isso que diz Isaías. Ele carregou os nossos pecados, as nossas enfermidades estavam sobre ele, porém ele não pecou. Não foi vencido pelas nossas enfermidades. E eu e você nunca devemos desprezar esse ponto importante do processo de salvação de Deus. Eu e você podemos não tê-lo visto quando ele veio aqui a essa terra, podemos não tê-lo tocado, como tocamos uns nos outros aqui, para comprovar se de fato isso era assim mesmo. Mas eu e você podemos vê-lo pela fé, através das páginas da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. E quanto mais olharmos para as Sagradas Escrituras e da forma como ela apresenta Jesus, nós devemos nos gloriar e dar graças a Deus de que seja assim mesmo, e seja dessa forma. Vamos pensar um pouquinho. Se Jesus tivesse vindo na imagem de Adão, Jesus veio na forma como Adão tinha antes do pecado. Como era Adão antes do pecado? Perfeito. A Bíblia diz que não tinha pecado. E nós somos assim, amarelinhos, cheios de problemas, com rugas, com dores no corpo, visão fraca, não é? Por causa do pecado. Temos mancha no corpo, cai o cabelo, né? A gente vai ficando mais novo, né, Cris? O Cris é uma criança, nem nasceu o cabelo ainda. Novo. Problemas do pecado em nossa vida. Adão não tinha isso, ele era perfeito. Não sabia o que era ter fome, o que era passar frio, o que era ter ansiedade, o que era ter medo. Não sabia o que era ser ignorado, maltratado, rejeitado. Não sabia. Só que mesmo na sua perfeição, a Bíblia diz que ele não foi o originador, porque o pecado já existia em Lúcifer, mas ele foi o instrumento que abriu as portas para que o pecado entrasse nesse mundo. Ele foi vencido, ele foi derrotado, porque ele tinha na sua liberdade dada por Deus a opção de permanecer santo como era, ou experimentar algo que lhe fosse oferecido. E na sua liberdade ele preferiu escolher algo que lhe foi oferecido a permanecer naquilo que Deus havia falado. E ele cometeu o pecado. Ele era a cabeça da raça humana. E quando ele pecou, toda a raça humana passou a viver uma experiência pecaminosa, uma vida de pecados. A Bíblia diz que Deus fez Adão à sua própria imagem. Não é isso que diz? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só que quando entrou o pecado nesse mundo, Adão perdeu a semelhança que ele tinha com Deus. Ele perdeu essa semelhança de santidade, de perfeição. E quando Adão perdeu essa semelhança com Deus e foi expulso do paraíso, a Bíblia diz, no capítulo 5 de Gênesis, que ele começou a gerar filhos à sua própria imagem, não a imagem de Deus, a própria imagem pecadora que ele tinha agora, a natureza pecaminosa. Agora os seres humanos foram gerados à imagem de Adão. Mas Adão foi gerado à imagem de Deus, e quando o pecado entrou no mundo, que ele perde, ele começa a gerar seres humanos à sua própria imagem, e daí por diante a linhagem humana veio decaindo genealogicamente, mas todos à imagem de Adão. Foi perdendo a sua imagem de Deus. Quando Deus fala assim, vamos criar o homem à nossa imagem, o que Deus estava falando? Que tipo de imagem o homem seria criado? A imagem de Deus. O que pensam vocês?
Qual era a imagem que Deus criou o homem? Adão foi feito a imagem de Deus, mas que imagem? Como? Já parou para pensar nisso? Eu penso que Deus criou o homem à sua imagem em 3 características: físico, mental e espiritual. Fisicamente, quando Adão saiu das mãos do Senhor, ele era perfeito, não tinha nenhum mal que nos cerca. O seu físico era nobre, não havia enfermidade, não havia distúrbios, não havia nada de errado. Ele era perfeito, sem mancha de pecado, sem doença nenhuma, a semelhança de Deus. Mentalmente foi feito a semelhança de Deus. Ele tinha uma capacidade mental de ampliar seus conhecimentos que nenhuma outra criatura de Deus tinha. Animais, por exemplo. Animais aprendem a fazer coisas? Aprendem. Baseado no que eles aprendem? Numa mente racional, que tem um leque de amplidão para poder desenvolver as suas capacidades? Não é assim que ele aprende, não é verdade? Um papagaio fala, não fala não? Ele aprende a falar. Como é que um papagaio aprende a falar? Percebe como é que os animais, mas o homem não, o homem era diferente. Tanto era diferente que Deus chamou Adão e disse assim: Adão, olha, tem um monte de coisas que andam na face da terra que eu criei que tem vida. E eu queria que você desse nome a eles. Ele participa desse momento especial e Adão começa a olhar para a cara de um bicho e dizer: esse aqui vai chamar vaca, aquele lá vai chamar boi. E Deus aceitou, tá bom, uma vaca é um boi. Isso aqui vai ser um macaco. E ele começa a dar nome aos animais. Mentalmente, Adão era semelhante a Deus, uma mente expansiva, racional. Mas então Deus cria Adão como ele, espiritual. Adão era tão santo e perfeito que ele poderia estar na presença de Deus. Ele saiu das mãos de Deus. Não tinha nenhum problema de Adão entrar na presença de Deus. E Satanás desfigurou tudo isso. Satanás destruiu toda esta imagem que Deus havia colocado no homem. Ou seja, Satanás tirou a imagem de Deus dentro do homem e colocou a sua própria imagem. O homem se tornou um demônio, completamente desestruturado, se degradou físico, mental e espiritualmente, acabou tudo. O inimigo arruinou a obra criada por Deus, e isto continuou por 4.000 anos. E então, Jesus Cristo vem a essa terra, depois de 4.000 anos de degradação humana, e ele nasceu na carne, nascido de mulher conforme a lei, nascido do Espírito, mas na carne. Depois de 4.000 anos de pecado. E que carne Jesus poderia tomar, senão a carne da época, de 4.000 anos de deterioração física, mental e espiritual. A Bíblia diz que Deus fez o homem um pouco menor que os anjos. Não é isso que o salmista diz? Mas o homem decaiu muito, queridos. E hoje nós estamos um pouco melhor que os anjos. Bem pouquinho menor que os anjos. Decaímos bastante. O homem se afastou de Deus, nós corremos para longe dele. Para muito longe. Mas Deus, no seu amor, não permitiria que o homem continuasse longe dele. Ele deveria ser trazido de volta, e Jesus Cristo veio para cumprir essa tarefa. Jesus Cristo veio para realizar a possibilidade do homem retornar para Deus. E para realizar, ele vem não onde o homem estava antes da queda, ele vem aonde o homem está depois da queda, no momento em que nós estamos vivendo agora. Quando Jesus Cristo vem para ajudar o ser humano, ele não vem todo limpinho e chega na beira do poço que nós caímos e olha para baixo assim: ei Christian, ei Diego, o André, sai daí rapaz, eu não posso descer aí não. Essa lama que você está é fedida, apodrecida, se eu descer aí vou manchar o meu manto, está limpinho.
Vai, rapaz, escala aí esse poço, e quando você chegar aqui em cima, eu te ajudo a continuar andando, eu te levo de volta para Deus, mas descer onde você está, não vou não. Jesus não fez isso. Sabe por quê? Porque se você puder sair de onde você está, você pode andar o resto do caminho sozinho. Porque se você puder mudar a sua vida de pecado, para sair de uma situação em que você está vivendo, você pode mudar o resto da sua vida todinho sem Jesus. Você não precisa de Jesus se você conseguir sair da situação de pecado em que você está vivendo. Percebe? É exatamente por compreender a nossa situação, por saber que nós estamos completamente arruinados, feridos, machucados, em pedaços, é que Jesus vem aonde eu e você estamos, no fundo do poço, e ali nos pega pela mão, e nos levanta, e nos tira do poço, nos lava, nos transforma, muda a nossa maneira de viver, muda a nossa maneira de sentir, muda a nossa maneira de ver as coisas, muda a nossa natureza espiritual, nos canaliza em direção a Deus, e diz: eu vou com você até o fim, eu vou estar com você até o fim, até a consumação do século. É assim que Jesus Cristo faz, queridos. Ele desce aonde eu e você estamos, na forma como nós estamos, a minha e a sua roupa, a minha e a sua pele, para nos arrancar de onde estamos. O pecado é algo assombroso. Ele produziu mudanças até no céu, um lugar que é perfeito. Jesus Cristo, porque assumiu a natureza humana, ele vai ter que viver a eternidade com essa natureza humana. Aliás, no céu, a Bíblia diz que quando Jesus Cristo voltar e nos levar para o céu, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. O corpo corruptível vai ser transformado em incorruptível. O corpo que é mortal vai se transformar em imortal. Nenhuma mancha, nenhum defeito, nenhum problema de saúde, nada. Seremos perfeitos. Mas no céu, Jesus vai ser o único que vai ter as marcas do pecado. Ele vai carregar para sempre as marcas dos cravos em suas mãos, as marcas das feridas na sua fronte, nos seus pés. Vai ficar para sempre marcado quão horrível é o pecado. Jesus Cristo era Deus, mas a Bíblia diz que ele não veio como Deus. A Bíblia diz que é muito ao contrário disso, ele se humilhou para passar pela experiência que eu e você passamos, que a nossa experiência é de humilhação, é ou não é verdade? É uma experiência humilhante a nossa experiência como seres humanos, vivendo num mundo tão vendido aos problemas, aos pecados, aos distúrbios. Ele conhecia todos os passos de humilhação do seu caminho, mas ele não titubeou, ele não recusou, ele desceu, passo por passo, até alcançar as profundezas da miséria humana, para fazer expiação pelos nossos pecados. Humilhou-se até sofrer insultos, escárnio, zombaria, rejeição. Você já passou por essas coisas? Já foi rejeitado por alguém? Já zombaram de você? Já te humilharam? Ele sabe o que você sente. Ele passou por isso. Ele era Deus, mas nunca, a Bíblia diz, não usurpou ser igual a Deus. Ele não queria ser igual a Deus. Ele se humilhou na forma humana. Paulo diz isso. Ele assumiu a minha forma e a sua forma. No mundo que ele criou, no mundo que era mantido pela sua palavra, você consegue ver na Bíblia a história de Jesus, que parecia não haver lugar para ele, ele tinha que estar fugindo de um canto para o outro, para cumprir a sua missão de alcançar a raça humana. Ele era perseguido por todos os lugares, maltratado, zombado, foi traído por um dos seus amigos, foi negado por um outro. E você sabe, queridos, não há coisa que machuca tanto do que ser traído por um amigo, é ou não é verdade?
foi coroado com espinhos, foi obrigado a carregar uma cruz, foi puro, foi santo, foi imaculado. Mas Jesus Cristo condenado malfeitor entre o céu e a terra, morte prolongada, exposto à zombaria, exposto ao ultraje e uma degradada e dissoluta multidão. As dores que ele sofreu eram as nossas dores, a minha e a sua dor. Cristo não esperou até que nós nos arrependêssemos para que ele fizesse isso. Ele veio enquanto nós ainda éramos inimigos de Deus. Por isso, meu querido e minha querida, você não pode esperar sair da situação em que você está vivendo para abrir o coração para Jesus. Você não pode esperar sair de uma situação pecaminosa para aceitar a Jesus. As pessoas dizem: não, Cristo não pode me aceitar, Ele não pode me ouvir, não pode me atender porque eu sou muito pecador. E eu vou dizer uma coisa para você, eu não sei que tipo de pecado você pratica, mas aqui dentro desse local não tem ninguém diferente do outro. Nós estamos no mesmo nível de pecados. A diferença está quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando nós permitimos que Ele entre na nossa vida. Quando nós reconhecemos sim que somos pecadores, e se você reconhece que é um pecador, é uma pecadora, você está no caminho de ser alcançado por Jesus Cristo. O duro é quando você não se sente pecador, e não faz nada de errado. Mas se você se conhece, se você reconhece que você é a pior pessoa da face da terra, que comete coisas horríveis, você é a pessoa que está sendo alcançada por Jesus nesse momento. E se você abrir o coração para Jesus, Ele vai se colocar diante do Pai como seu intercessor. E então Ele se apresenta diante de Deus, e Deus agora começa a olhar para você, mas Ele não vê a sua vida de podridão, os seus pecados. Como você aceitou a Jesus, Ele olha para você através de Cristo. E Ele considera você através de Jesus Cristo. O sangue, os méritos de Jesus passam a ser os meus méritos, passam a ser agora a minha vida, vida de santidade em Jesus Cristo. Mas para isso é necessário entregar o coração para Jesus. Cristo Jesus viveu aqui para que nós pudéssemos viver a vida que Ele viveu no céu, para que nós pudéssemos ter vida eterna. E esse é o coração do cristianismo. Nada além disso, ou menos do que isso, é verdadeiro cristianismo. Cristianismo é o que Cristo fez por mim e por você. Eu sei que eu e você temos que enfrentar muitas coisas. E você tem os seus dramas, os seus problemas, as suas dificuldades. Eu sei que tem. Eu também tenho os meus. Mas nós podemos vencê-los em o nome de Jesus Cristo. Não importa se você tem que enfrentar uma legião de demônios, o inferno inteiro incendiado ao seu redor, não importa. Se você esconder a sua vida em Jesus, você vai se tornar mais que vencedor, porque Ele é a nossa vitória. Se você está passando por um drama na sua vida, saiba, Jesus passou por esse drama. Se você está enfrentando uma luta no relacionamento pessoal, Jesus também enfrentou isso. Se você está sendo ignorado por alguém, desprezado por outro, abandonado por outro, Jesus passou por tudo isso. Ele sente a sua dor, Ele sabe o que é isso. Ele só pode fazer alguma coisa para você quando você entrega a sua vida para Ele. Quando você diz: é verdade, o fardo que eu tenho é muito grande, eu não consigo carregar. O Senhor pode carregar para mim, por favor? E Ele, com alegria, pega o seu fardo, coloca nos ombros dele, e pega o fardo dele, o jugo dele, e coloca sobre os seus. Ele disse: porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ele substitui. A pior parte Ele já passou. É viver a sua experiência aqui nessa terra. É passar fome, passar frio, ser perseguido, ser rejeitado, abandonado, ser ferido, machucado, sangrar,
e passar até pelo pior inimigo que nós temos, que é a morte. Mas a Bíblia diz que Ele ressuscitou, Ele venceu a morte e nos dá a garantia de que a morte não é o fim para aquele que crê nele. Ele é a vitória para todas as nossas derrotas. Ele é a força para todas as nossas fraquezas. Tudo que você precisa fazer é abrir o seu coração e deixar Ele entrar aí dentro. Páscoa significa libertação. É isso que significa Páscoa. É isso que Jesus veio fazer. E para que desse certo, Ele veio na minha forma e na sua forma. Não pecou. Tinha consciência da luta entre o bem e o mal. E venceu porque Ele estava representando cada um de nós. Você e eu estávamos cravados naquela cruz em Jesus. Você e eu estávamos em cada vitória que Ele obteve aqui nessa terra. Porque Ele o fez por amor a você. E Ele só aceita uma coisa de volta: que você o ame. Não por quem Ele é, mas por aquilo que Ele fez por você. Ele tomou o meu e o seu lugar. E agora nós somos livres. Agora nós temos possibilidade de nos aproximarmos de Deus e vivermos vida eterna. Não quer você abrir o coração para Jesus nesta manhã? Agradecê-lo porque Ele assumiu a sua forma, venceu os seus defeitos, os seus pecados, os seus dramas, e te dá a vitória. Agora você tem as portas em Jesus abertas para o retorno ao Pai. Quantos gostariam nessa manhã de dizer: eu quero ter uma experiência nova com Jesus a cada dia? Quantos? Posso orar por você nesta manhã? Buscando a Deus força e poder para as nossas vidas? Vamos colocar em pé e vamos orar a Deus, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos dê vitória, nos faça mais que vencedores, em o nome de Jesus. Santo, Santo Deus e nosso amado Pai, nós louvamos o Teu nome neste momento, porque entendemos o sacrifício grandioso que o Senhor fez para nos alcançar. Nós Te louvamos pela submissão de Jesus ao assumir a forma humana, se humilhar, ser maltratado pelos homens e aceitar esses maus tratos, simplesmente porque estava conquistando a vitória para nós seres humanos pecadores. Nós Te louvamos porque em Jesus somos mais que vencedores. Nós Te louvamos porque em Jesus nós somos livres, nós somos salvos, nós podemos alcançar a vida eterna. Nós Te louvamos porque em Jesus nós temos nova vida. Por favor, Senhor, nos batize com o Teu Espírito Santo, nos encha com o Teu poder, nos dê a Tua graça e bondade, que a cada dia nós tenhamos uma experiência nova com a pessoa de Jesus Cristo. Abençoe todas as pessoas que vieram aqui nesta manhã. Por favor, Paizinho amado, encha todos com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua fortaleza, e nos dê a Tua bondade, para que a cada dia possamos crescer mais e mais na graça e no conhecimento da pessoa de Jesus. Obrigado por ouvir esta oração e obrigado por responder esta oração, porque nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém.